tema que eu preparei para hoje é o seguinte: o que é importante? É uma pergunta. O que é importante? Baseado no que na verdade importa. O que é importante? E a resposta: fazer a vontade do Pai. O mais importante na nossa vida é Jesus. E o segundo passo mais importante que nós precisamos fazer é fazer a vontade do Pai. Então, o que é mais importante? Fazer a vontade do Pai. E nós vamos ver nessa noite algo sobre esse tema. É interessante quando a gente pensa, quando a gente era criança, e vocês que têm filhos hoje também, assim como eu, assim como os nossos pais, nós ouvíamos muito dos pais e hoje nós falamos muito aos nossos filhos, nós falamos com muita frequência para eles o que é importante. Principalmente quando já está na fase ali da minha menina mesmo, a Laura já está com 8 anos, vai fazer 9, então já entende muita coisa. E a gente sempre está ali conversando com ela e dizendo para ela o que realmente é mais importante. Olha, filha, não faça isso, mas faça isso aqui que é mais importante. Então, assim como nós éramos crianças, hoje nós transmitimos isso para os nossos filhos, dizendo para eles com muita frequência o que é importante. Mas é muito importante também que nós ensinemos os nossos filhos que Jesus é muito importante, amém? Então, nós aprendíamos muito dos nossos pais, com muita frequência, o que é importante. Os nossos pais sempre falavam para a gente aonde ou não a gente deveria ir, com quem ou não a gente deveria andar, com quem ou não a gente deveria falar. Os nossos pais sempre nos ensinavam a hora de comer, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de ir para a escola. E tudo isso é muito importante na vida de uma criança, porque ela vai crescendo e aprendendo o que realmente é importante para ela na sua vida. E assim é Deus, Ele nos fala de várias maneiras e de várias formas o que é importante para nós. Então, assim como nós ensinamos uma criança o que é importante, nós precisamos também nos deixar ser ensinados pelo nosso Pai, que é Deus, para que Ele nos fale o que é importante e o que nós devemos seguir nesta terra, neste mundo. Amém? Na escola antiga, você vai se lembrar também, isso aqui eu achei bem interessante esse comentário que eu vi lá no site da igreja, da Juventude Batista Brasileira. Hoje não, hoje em dia os jovens das escolas não têm isso, mas os mais antigos aí da minha época de escola, vocês vão se lembrar como é que vinham os nossos livros. Nós pegava livro novo, Igor? Não tinha livro novo. A gente pegava livros velhos de outros alunos, talvez de 3, 4, 5 anos de uso, e a gente pegava esses livros. Hoje em dia não, hoje em dia os livros aí, as coisas parecem que melhoraram, né? E os livros são todos novos. Mas na nossa época de escola, jovens aí de 17, 18, os livros eram velhos. Quem aqui já encapou livro? Eita, todo mundo. Aí hoje em dia não tem mais isso não, mas a gente passava ali horas e horas encapando os livros, porque aquele livro era importante para nós. E a gente ganhava ponto, né? Ganhava nota, porque quem mais cuidasse do livro, entregasse o livro ali em perfeitas condições, e a gente cuidava dos nossos livros, dos nossos cadernos, porque era algo muito importante. E aí o que acontecia nesses livros? Geralmente os livros, eles vinham com várias linhas grifadas, com marca-texto. Lembra disso? Os alunos riscavam lá onde tinha algo importante, os alunos riscavam ou de caneta, ou pegavam marca-texto e grifavam aquilo ali, porque aquele assunto específico do livro era importante. E ele marcava isso, a gente marcava nos livros para não perder ali aquilo, e quando a gente fosse olhar o livro, a gente sabia que aquilo era algo importante. Ou quando o professor dizia assim, presta atenção nisso, que isso aqui é importante, isso aí vai cair na prova. A gente rapidamente anotava ou grifava no nosso livro, porque aquilo era importante. Então temos várias coisas importantes na nossa vida. A gente marcava mesmo quando tinha algo importante no livro, e aí depois quem fosse usar o livro ia pegar o livro riscado, irmão. Mas de certa forma era bom, porque ele sabia que aquilo lá tinha sido assunto de prova. Então facilitava um pouco mais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, de várias coisas importantes que nós estamos conversando, que hoje, irmãos, na nossa mão, nós temos um marca-texto. Nós temos um marca-texto na nossa mão que ele é entregue todos os dias. E nós podemos ali, através desse marca-texto, usando aqui a figura, né? Nós tomamos decisões todos os dias, sim ou não? Sim, nós tomamos decisões todos os dias. Nós fazemos escolhas todo dia, sim ou sim?
Sim. Então, todo dia nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas e nós decidimos o que é mais importante para nós. É como se nós tivéssemos o marca-texto lá da escola, que nós iríamos marcar a página mais importante do livro. Hoje, nós temos isso na nossa mão. Nós temos esse poder de decisão. O Senhor, Ele nos dá esse poder de decisão. Ele nos aconselha a viver para Ele, mas a decisão é nossa. Então, eu digo para você, hoje você tem algo muito poderoso em suas mãos, que pode definir o seu futuro, que pode definir a sua eternidade. Se você marcar lá, eu quero Jesus, você vai ter a eternidade, mas você também é livre para dizer assim, eu não quero Jesus, e não marcar, não tomar essa decisão. Aí você vai ter a consequência, que é morar no inferno com o diabo e os seus anjos. O evangelho é simples, irmãos, mas se nós marcarmos e decidirmos por Jesus, nós vamos à eternidade, amém? Glória a Deus. Então, eu te pergunto nessa oportunidade também, e o que é mais importante para você hoje? O que é mais importante? Eu falei no início que o que é mais importante, baseado nessa palavra, é fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto, você está fazendo a vontade de Deus? Como que está a sua vida hoje? Você está fazendo aquilo que agrada ao Pai ou aquilo que desagrada ao Pai? Eu volto novamente aqui e digo sobre a figura de um pai e de um filho. Quando um filho seu faz algo que alegra o seu coração, você fica feliz ou não? Fica feliz, irmão. Quando um filho obedece, quando um filho nos honra, nós temos o maior prazer em abençoar o filho, em dar o que ele pede. Mas quando nós temos um filho ali que desobedece, não nos honra da forma que precisa, quando esse filho pede algo, você vai dar assim de mão beijada? Não, porque ele não fez a tua vontade, não fez aquilo que você o ensinou. Então, veja só como é interessante essa figura de Deus e nós, como Deus Pai e nós filhos dele, e nós com os nossos filhos. Só que o nosso Deus, Ele é um Pai perfeito, Ele vai nos dar o melhor, amém? Mas nós precisamos obedecê-lo e honrá-lo. E toda vez que nós obedecemos a Deus e honramos a Deus, toda vez que nós fazemos a vontade de Deus, da mesma forma quando nós ficamos alegres com os nossos filhos e temos o maior prazer em abençoar os nossos filhos, Deus também faz da mesma forma, amém? Então vamos, irmãos, ficar atentos, baseado nesse tema desse mês. Nós precisamos ter uma vida que realmente importa. Uma vida que realmente importa é uma vida com Jesus. O que é mais importante na minha vida e na sua vida é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. Eu quero contar uma breve experiência aqui que eu tive essa semana agora, sobre fazer a vontade de Deus. Aquilo foi uma coisa tão simples, mas que alegrou muito o meu coração. Deixa eu só olhar o horário. Eu estava a trabalho, no meu dia a dia, eu estava com o carro da empresa, e aí eu parei num determinado mercado, e fui lá fazer o que eu tinha que fazer. Quando eu saio desse mercado, e quando eu vou entrar no carro, eu estou virando assim, eu escuto uma voz: ei, amor. Ei, caramba, que isso? Mas foi uma voz tão educada, uma voz tão assim, interessante de ouvir. Ela falou com toda a delicadeza: oi, meu amor. Aí eu olhei assim, era uma senhorinha simples, bem assim, já de idade, e ela falou com tanto carinho, que aquilo, eu tive que voltar para falar com ela. E aí, quando eu voltei para falar com ela, ela: olha, eu te chamei de meu amor, mas eu quero te dizer que o amor que Deus tem por você é muito maior do que o meu que eu tenho por você, porque Jesus, Ele nos manda amar o próximo, por isso que eu te chamei de meu amor, tá? Aí eu falei: tá bom, senhora. Aí ela falou para mim: mas saiba que Deus, Ele te ama ainda mais, Ele tem muito amor por você. Aí eu fiquei assim: ela me chamou para pregar para mim, é isso mesmo? Né? Só que ela queria, depois disso tudo, ela foi perguntar informações ali da empresa, que tem o nome da empresa no carro, e ela foi perguntar lá por que estava fechado e tal, e começou a conversar comigo. Mas o primeiro contato que ela teve comigo foi dessa forma. Ela: olha, saiba que Deus te ama. Aí eu fiquei alegre já com aquilo, né? Aí eu conversei por um tempo com ela ali, expliquei para ela algumas coisas da empresa, e quando eu fui voltando para o carro, ela me chamou de novo: ei, bonitão. Aí eu: eita, de novo. Ela: não, só para dizer que Jesus te ama, tá? Vai em paz. Eu entrei no carro, irmão, com uma energia assim diferenciada, sabe? Porque a simplicidade com que ela colocou as palavras para mim, aquilo alegrou o meu dia. E isso é uma coisa simples, mas que nós temos que fazer, porque essa é a vontade do Pai.
Porque o Pai quer que nós amemos uns aos outros, quer que nós nos preocupemos uns com os outros. E Ele também quer que nós falamos de Jesus um para os outros. Então, veja só, um Jesus te ama para você falar para alguém, às vezes para você não é nada, irmão. Não é nada, mas para a pessoa pode mudar o dia dela, pode mudar a vida dela. Eu que já sou crente há muito tempo, quando ela falou aquilo para mim, aquilo alegrou o meu coração. Imagina uma pessoa que não tem Jesus, que está passando por vários problemas, por várias tribulações, e você chega para ela e fala assim, olha, o amor de Deus por você é muito maior do que você pode imaginar. Jesus, Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida. A pessoa, irmão, ela vai mudar ali os pensamentos na hora. Então, eu logo quando eu estava estudando sobre essa palavra, eu lembrei dessa senhora, porque ela está fazendo a vontade do Pai. E ela falou para mim assim, meu bem, eu falo assim com todo mundo. Eu falo, Jesus te ama para todo mundo que eu vejo. Eu falei, olha só. Então, essa senhorinha, já bem de idade, ela me chamou a atenção, porque ela está, de fato, fazendo a vontade do Pai, irmãos. E a gente precisa pegar isso como exemplo, amém? Lembre-se que você falar para alguém que Jesus a ama, para você não vai, talvez, custar nada, não vai interferir em nada. Mas para a pessoa que está ouvindo, muda tudo. Amém? Porque Jesus, Ele tem o poder de mudar tudo e todos. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, vamos ler um texto da palavra, e hoje nós vamos ler bastante textos aqui, se Deus permitir. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, ele vai dizer o seguinte, Tiago, capítulo 4, o versículo 13 ao 17. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode aqui acompanhar no telão. Amém? Deixa eu abrir aqui na NVI também, para ficar igual ao telão a leitura. Diz assim o versículo 13, Tiago 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado, irmãos. Eu lembrei dessa senhora também quando eu li esse versículo, aquele que sabe fazer o bem e não sabe, comete o quê? Pecado. Então, se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Amém? É bom dizer isso também. O versículo 14, que eu quero que você preste atenção nesse versículo também, que fala sobre a vida. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Na versão corrigida e fiel vai dizer que a nossa vida ela é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo depois se desvanece. A NVI traz a ilustração da neblina, que vai dar no mesmo. Mas eu quero considerar como um vapor, porque as irmãs e os irmãos também que cozinham vão saber, quando você está cozinhando lá, que você abre a tampa da panela, não sobe um vapor, e logo aquele vapor chegou a uma altura ali, ele já se acabou. E aí Tiago, ele compara a nossa vida com isso, irmãos. Olha, a nossa vida, o que é a nossa vida? A nossa vida é como um vapor, que ele logo sobe e se acaba, se desvanece. E aí tem gente que vive como se não existisse o amanhã, como se não existisse Deus. E aí faz planos, e faz a maioria dos planos, é o que o Tiago está dizendo aqui, que nós não devemos fazer planos sem Deus, irmãos. Aí a gente fala assim, não, amanhã eu vou lá para tal cidade, vou contratar, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou fazer sucesso lá. E nem sabe se vai estar vivo amanhã, abençoado. Então, a palavra, ela está nos dizendo que nós precisamos, irmãos, fazer a vontade de Deus. E uma das formas de fazermos a vontade de Deus é depender unicamente dEle. É colocar nossa vida nas mãos dEle. Falar, Senhor, amanhã, se o Senhor quiser e se o Senhor me permitir, me abençoar, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Mas eu quero fazer na dependência do Senhor. Irmão, quando você faz essa oração de noite, o outro dia fica diferente. Fica ou não fica? Por que a gente faz pouco, então, né? Por que a gente vive segundo o nosso entendimento, segundo o nosso próprio coração? Aqui a palavra vai dizer que toda vanglória como esta é maligna, irmãos. Quando nós vivemos de uma forma sem a presença do Senhor, isso é maligno, isso não é de Deus.
Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele e vivemos na dependência com Ele. E isso sim é muito importante. É uma das formas também de nós fazermos a vontade do Senhor, amém? Falando nisso, quero contar uma experiência também com o Tiago, aqui o nosso pastor Tiago. Ontem nós estávamos tomando um sorvetinho no Maná, né? E estava muito quente. E aí a gente estava sentado ali tomando aquele sorvete. E aí ele me chamou a atenção para o seguinte. Ele falou assim: John, olha lá, as crianças no parquinho, né? Aí ele falou assim: olha o tamanho da Sofia. Olha o tamanho da Laura. Olha o tamanho do George, que são os meus filhos, né? E a filha dele brincando lá no parquinho. E a gente ali ficou de boca aberta, irmão, admirando o tamanho das nossas criancinhas, que até um dia desses eram bebezinhas. E aí me veio tudo na memória, eu lembrando de quando eu estava lá no parto, segurando no colo, a primeira pessoa a pegar, assistindo o parto, e veio um filme na minha cabeça. E as crianças já estão quase do nosso tamanho, irmãos. Então, quando o Tiago fala isso aqui, quando o Tiago fala que a nossa vida é como um vapor, é isso, irmão. Olhe para as crianças. Passa daqui um ano e olha de novo. Cresce, irmão, o tempo passa rápido, e nós ficamos ali admirando, elas brincando e ao mesmo tempo preocupados, né, com as meninas, claro. Tiago, meu Deus, a minha já tem 12 anos, daqui a pouco faz 15, 16, e aí? E aí a gente falou, eu falei para ele, vamos parar de falar disso, rapaz, deixa para nós falar quando tiver na idade. Mas é assim, irmão, passa rápido, passa muito rápido. Então, hoje é o tempo de nós identificarmos na nossa vida o que realmente é importante. Jesus, Ele é muito importante, Ele é algo, o mais importante da nossa vida é Ele. E, às vezes, nós estamos vivendo sem Ele, nós estamos vivendo sem a dependência do Senhor. E isso nós conversando ali, e eu logo imaginando sobre essa palavra, né? Poxa, isso é verdade, a vida ela passa rápido. Eu vi o meu aniversário aqui, eu assustei, irmão. Vou fazer 31 anos, olha, seu Rogério, nem parece, né? Mas vou fazer 31, irmão. Mas aí eu me lembrei do primeiro dia que eu entrei nessa porta, na porta dessa igreja, eu entrei com 25 para 26, olha. Então, passa muito rápido, e parece que foi ontem que eu entrei ali e tinha um grandão de quase 2 metros de altura, magrelo, careca, me abraçando e dizendo que eu era bem-vindo. E já tem 5, 6 anos isso. Então, passa muito rápido, irmãos. Talvez você nem sabia que tem 6 anos que eu estou aqui, mas tem. Quase 6, na verdade. Então, passa muito rápido, irmãos. E a gente só se dá conta disso quando a gente lembra do nosso aniversário, quando a gente lembra que vai fazer também o X data lá de aniversário de casamento. Já vou fazer também 11 anos de casado, graças a Deus por isso, mas parece que foi ontem que eu estava lá no altar me casando. Então, assim, a Bíblia é verdadeira, irmão. O tempo ele passa muito rápido. E se a gente não pegar o marca-texto e começar a marcar e tomar as decisões do que realmente importa na nossa vida, o tempo vai passar e a gente vai deixar de lado as coisas muito importantes da vida, irmãos. Como viver uma vida para o Senhor, uma vida que agrada ao Senhor. Às vezes, quando nós vivemos segundo o nosso próprio entendimento, nós esquecemos até da nossa família, irmãos. Quantos pais e mães que são ausentes na vida dos filhos? Crianças crescendo aí sem a presença dos pais, e as pessoas, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu vou colocar meu filho para cuidar, enfim. Não estou dizendo que você está errado, mas você tem que entender também que isso é importante, irmão. Você está presente na vida do filho, presente na vida da sua família, no seu lar. Tem pessoas que moram numa casa, mas não moram, só vai lá para dormir. E quantas esposas ou quantos maridos estão dessa forma, chateados e entristecidos, porque a pessoa não vive ali de acordo com a vontade de Deus, e só há ruínas nesse lar. Então, o lar que ele tem que ser feliz é aquele lar que precisa da presença de Jesus, amém? Um lar que faz a vontade do Pai. E a gente precisa marcar isso como o mais importante também na vida da nossa família. Porque o que realmente importa nessa vida? O que, na verdade, importa? É o que está ali dizendo. E nessa noite, o que é mais importante? O mais importante é nós fazermos a vontade de Deus. Amém, irmãos? Seguindo aqui, voltando para esse texto de Tiago também que nós lemos, eu separei aqui um comentário também muito interessante, que eu peguei de um comentário que eu tenho lá em casa. Ele diz assim:
do versículo 14 que nós lemos, né, sobre a vida que é um vapor que logo se acaba. Ele diz assim, esse comentário: a comparação da vida humana com o vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece é uma poderosa imagem da fragilidade, irmãos. Nós somos seres frágeis. Nós podemos estar vivos hoje, mas amanhã a gente não sabe. Eu, quando tinha uns 15 anos, eu pulava aqui. Se eu pular agora, o meu joelho sai fora. Então, nós somos frágeis e, com o passar do tempo, nós vamos ficando ainda mais fragilizados. Então, quando o Tiago ele fala dessa questão de vapor, ele quer nos dizer que nós somos frágeis. A qualquer momento, nós podemos partir dessa para melhor. Porque você não se manda, você não é dono da sua vida. Quem é dono da sua vida é Deus. E a gente é frágil, irmão. Se uma formiga ferroar aqui, você vai sentir. Se você quebrar um osso, então, misericórdia. Então, essa comparação do vapor com a nossa vida é justamente para identificar que nós somos seres frágeis e que nós não conseguimos e não podemos viver sozinhos, sem alguém para nos guardar, que é o Senhor. Amém? Então, voltando aqui, uma poderosa imagem da fragilidade da nossa existência. Tiago, ele nos alerta para não deixarmos nos levar pelos desejos passageiros e pelas ambições mundanas, mas sim nos concentrarmos naquilo que realmente importa, irmãos. É igual eu falei agora, às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia e tão preocupados em ganhar dinheiro, em fazer tantas coisas, ou tão preocupados em satisfazer os nossos desejos pessoais, e viver para um mundo que não agrada a Deus, que nós nos esquecemos de fazer o que realmente importa. E o que realmente importa é buscar a vontade de Deus, irmão. Então, o que realmente importa é nós buscarmos a vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado para nós não estarmos deixando de viver e nem de buscar aquilo que Deus tem para nós, amém? A busca pela vontade de Deus, a construção de um legado que transcende o tempo vai passar, e como é que vai ficar o seu legado aqui, irmão? Como é que vai ficar o seu legado? Como você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos, sobrinhos, enfim, pelos seus familiares, pela sua mãe, pelo seu pai? Como que nós vamos ser lembrados quando esse tempo passar? Nós temos que nos preocupar com isso também. E quando nós vivemos na dependência e fazemos a vontade do Senhor, nós entendemos que isso é importante. Poxa, eu preciso pensar mais na minha vida, eu preciso deixar aqui fortalezas na minha casa, porque se um dia não estiver, eles vão continuar a viver uma vida para Deus. Então nós precisamos nos preocupar com isso, irmãos, porque o tempo ele vai passar, amém? E nós precisamos construir também um legado, nós precisamos buscar a vontade de Deus. E essa consciência, nós temos que ter essa consciência da brevidade, que é uma vida breve. Nós temos que ter, você tem que ter consciência que a sua vida ela é breve. A vida aqui na terra ela é passageira. Olha o que o versículo falou, nossa vida é como um vapor, ele logo sobe e se acaba. A nossa vida é breve, e nós precisamos ter consciência dessa brevidade, porque é ela que vai nos impulsionar a viver um propósito de buscar o perdão e a reconciliação com Deus e com o nosso próximo, amém? E a dedicar as nossas vidas ao serviço do reino. Nós temos que nos preocupar com isso, temos que ter na nossa mente, na nossa consciência, que a nossa vida ela é breve, e depois que nós tivermos essa consciência deve nos impulsionar a nos reconciliar primeiro com Deus, a depois reconciliar com o nosso próximo, principalmente talvez com familiares, dentro da nossa casa que nós vivemos brigados, irmãos. Então, nós temos que ter essa consciência, eu preciso me reconciliar com Deus. E talvez hoje seja a sua oportunidade, você que está aqui, que não fez uma reconciliação com o Senhor, talvez hoje você possa fazer isso. Talvez hoje você possa pedir perdão para alguém para quem você não pediu. Talvez hoje você pode construir um relacionamento melhor com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Talvez hoje você pode também ser perdoado por alguém. Só que nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós temos que entender que o nosso propósito de vida é esse, viver uma vida que agrada a Deus, viver uma vida com o Senhor Jesus, porque você sabe muito bem que nós vamos partir dessa para uma melhor, né? Aqueles que forem com Jesus. O Senhor Jesus, ele disse o quê? Ele é o quê? O caminho, ele é o quê? A verdade, ele é. E ninguém vai a Deus a não ser por
Por Ele, irmãos. Então tem que passar por Jesus, precisa passar pelo processo da salvação. Além de tudo, se você não tiver o que na verdade importa, que é Jesus, você vai viver uma vida na eternidade lá com o diabo e os seus anjos, porque é dois caminhos, o céu e o inferno, a porta larga e a porta estreita. Às vezes nós queremos ir pelo caminho largo, que é tudo mais fácil, é tudo liberado, mas esse é o caminho que conduz à perdição. O caminho estreito é mais apertado, é mais difícil, mas esse leva para a eternidade com Jesus, amém? E nós precisamos nos atentar a isso, nós precisamos nos reconciliar com Deus, nós precisamos estar ligados em comunhão com o Senhor, porque se Ele voltar hoje, como é que você fica? Ou se você for hoje para a eternidade, como é que você está? Aí a gente não pensa nisso. Mas precisamos pensar, irmãos, porque das duas uma, ou Jesus pode voltar agorinha aqui, que a gente nem vai perceber, como um piscar de olhos, ou a gente pode também partir dessa, através da nossa morte, a gente nunca sabe o dia. Então, nós temos que ter consciência disso, que a eternidade, ela vai chegar a qualquer momento, e eu preciso estar com Jesus, porque se eu estiver com Ele, eu vou morar com Ele na eternidade, amém? O que na verdade importa é isso, é Jesus. E nós precisamos também, depois que fazer isso tudo, viver uma vida que agrada a Deus, reconciliar com Deus, estar em paz com Deus, estar em comunhão com Deus, nós também precisamos começar a servir o reino, porque tem pessoas que elas não querem servir o reino. Ela está salva, não, eu estou salvo, eu vou para a eternidade, amém, irmãos, a minha casa, todo mundo é convertido, mas essa pessoa, ela não quer servir o reino, não quer participar de um PGM, não quer abrir um PGM, não quer vir na igreja fazer nada, não quer ajudar em nada, e isso também está errado, irmãos, porque a vontade de Deus é que nós fazemos o quê? Uma vez que nós fomos encontrados pelo Senhor, nós precisamos frutificar, precisamos dar fruto. E como é que eu dou fruto assim, com o braço fechado, cruzado, sem fazer nada? Nós precisamos também participar do serviço do reino. O reino tem muitas coisas para fazer, irmãos. Mas às vezes a gente quer ficar aqui só na nossa. Só eu quero ser salvo. Ninguém mais precisa. Que amor é esse que você tem, que só você precisa ser salvo? O amor do Senhor não é assim. Ele quer que todos nós sejamos salvos, irmãos. Mas para que isso aconteça, depende de nós também estarmos dispostos a servir o reino. Esse era um trabalho que os anjos eram para fazer, mas o Senhor falou, não, o ser humano vai fazer. Ele vai ter autoridade para pregar a palavra. E às vezes nós não queremos fazer isso também. Nós precisamos nos preocupar com os nossos próximos, irmãos. Nós precisamos servir também o reino. Amém? Glória a Deus até aqui. Então, irmãos, o que realmente importa é isso. Fazer a vontade do Pai. Eu quero que você fique muito atento nesse momento, nós já vamos terminar. Eu sempre falo rápido, tanto no jeito de falar quanto no tempo também. Eu quero que você fique atento nesse momento, nós já vamos concluir. Eu quero só ler alguns textos da palavra, e eu confesso para você que são muitos versículos, mas eu queria que você prestasse atenção nesses versículos. Se você tem a sua Bíblia, você me acompanha na leitura. Se você não tem a sua Bíblia, você pode estar olhando ali no telão que as meninas vão colocar na versão NVI, e a gente vai fazer aqui algumas leituras nesse momento de uma pessoa que deu o maior exemplo de todos de como fazer a vontade de Deus, que foi o seu próprio filho Jesus. Jesus, ele na pior das horas ali da sua morte, ele disse isso. O que importa é fazer a tua vontade. Nós vamos ler esses textos. Jesus, ele nos deu exemplo de como fazer a vontade do Pai. No pior momento da sua vida, como Jesus viveu aqui na terra, ele fez a vontade do Pai. Olha só o que diz Mateus 27, quando Jesus estava lá no Getsêmani. Olha o que diz Mateus 27, o versículo 36 ao 44. Vamos fazer essa leitura, e após essas leituras nós vamos aqui também terminar já a ministração dessa noite, quem sabe dando uma oportunidade também para você, por que não hoje entregar a sua vida ao Senhor? Por que não hoje se reconciliar com o Senhor? Amém? Olha só o que diz, Mateus capítulo 27, o versículo... Aliás, Mateus capítulo... É que eu me perdi aqui. Mateus 26, o versículo 36. Isso aqui, irmãos, são relatos do Senhor Jesus, o Filho unigênito do Deus Pai.
Amém? Jesus, ele deu exemplo de se submeter à vontade de Deus, independentemente da circunstância. Então Jesus foi com os seus discípulos, Mateus 26, 36, está aí, né? Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O Senhor Jesus, ele estava sentindo o peso da morte, irmãos. Olha só que lindo esse texto. Ele levou consigo os 2 filhos de Zebedeu e começou-se a entristecer e a angustiar-se. Disse-lhes então, palavras do próprio Senhor Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha a oração de Jesus, irmãos. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, olha aqui, irmãos, presta atenção nisso, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus dizendo isso, depois ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora? Perguntou-lhes ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o versículo 42, e retirou-se outra vez para orar. Olha o que ele disse para Deus, irmãos: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça o que, irmão? A tua vontade. O próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo: faça, Pai, a tua vontade na minha vida. Ele disse isso: faça a tua vontade. Quando ele voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E essa expressão dos olhos pesados é porque eles também estavam sentindo aquele momento terrível que era a condenação e a crucificação de Jesus, que nós vamos ver logo adiante. Os próprios discípulos, eles já estavam entristecidos com isso também. E o próprio Senhor Jesus disse para eles depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, irmãos. Hoje pode ser que chegou a sua hora de reconciliar-se com o Senhor, amém? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, irmãos. O Senhor Jesus disse isso: Pai, eu não quero ir, Pai. Eu não quero ir para aquela cruz, em outras palavras ele dizendo. Mas eu não quero, Senhor, eu não quero, Pai, fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Eu quero ler ainda, para a gente ganhar tempo, Mateus 27, olha o versículo 27 até o 44, irmãos. Preste atenção nessas palavras aqui. Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 44. Olha o que os soldados, aqueles malfeitores lá, aqueles endemoniados fizeram com Jesus, irmãos. Olha o que os soldados fizeram com Jesus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, e reuniram toda a tropa ao seu redor. Olha só, irmãos, o que os soldados fizeram com Jesus. E tudo isso, irmãos, Jesus fez por mim e por você, irmãos. Tiraram as suas vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos. E esse espinho aqui, querido, não é qualquer espinho, não. Você que conhece aí um prego 19 por 36, é desse tamanho. E é um prego semelhante ao prego 19 por... É um espinho semelhante ao prego mesmo, porque era um espinho da Palestina, e esses espinhos da Palestina, eles mediam de 7 a 9 centímetros, e eram muito difíceis de ser quebrados. Eles escolheram esses espinhos para que esses espinhos encravassem na cabeça do Senhor Jesus e não quebrassem. Então é do tamanho de um prego aí, 19 por 36, lembre-se desse prego, e lembre-se dessa coroa que você vai entender um pouco melhor. Eles fizeram essa coroa e colocaram na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita, e ajoelhando-se deles, zombavam: salve, rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram-lhe a vara, bateram com essa vara na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Se isso aqui não está doendo em você, irmão, você precisa rever muitas coisas na sua vida, porque o meu Salvador, o seu Salvador, ele sofreu, ele foi humilhado, cuspiram na sua cara. Isso aqui é muito sério, irmãos.
E Ele fez isso por nós, e hoje nós não queremos viver uma vida para Ele, porque viver na igreja é muito chato. Chato é ir para o inferno, com todo o perdão da palavra. Então, irmãos, olha o que o nosso Senhor sofreu. Ele não queria fazer isso, mas Ele fez porque o Pai falou que Ele fizesse. Essa era a vontade do Pai, e Ele quis cumprir a vontade do Pai, mesmo sofrendo a maior humilhação possível. Ainda vamos ler para terminar Lucas, aliás, continuando a leitura. Então levaram para crucificá-lo, 32, ao saírem, Mateus 27, 32, ao saírem encontraram um homem de Cirene. Eu quero que você grave o nome desse homem chamado Simão, porque ele também fez algo importantíssimo, que talvez ninguém lá teve coragem de fazer, carregar a cruz do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele estava a trabalhar no campo, ele chegou ali sem saber o que estava acontecendo, mas ele carregou a cruz do Senhor. E esse homem era Simão, e o forçaram a carregar a sua cruz. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de provar essa porcaria, ele recusou-se a beber. Deram isso para o Senhor Jesus beber, irmãos, o seu Salvador. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando-lhe sortes, irmãos. E sentando-se, vigiavam-no ali, porque em cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Ele foi acusado de ser o rei Jesus. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que passaram lançavam-lhe insultos. Já não bastava Jesus estar crucificado, irmãos. As pessoas que passavam lá ficavam insultando ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça dessa cruz se você é o Filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele não fez isso para salvar ele mesmo, ele fez isso para salvar eu e você. Amém? E este é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus salve agora, se ele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Igualmente os insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ele estava ali não para se salvar, mas para salvar a humanidade, amém, irmãos? E através desse sacrifício, eu e você temos o direito hoje de sermos chamados filho de Deus. Mas nós temos que aceitar esse convite, não é de graça. Aliás, é de graça, mas tem uma decisão a ser feita. E olha só o que aconteceu com esses 2 ladrões também. Eu quero ler ainda Lucas 23 e nós vamos terminar. Lucas 23, do versículo 32 até o 49, irmãos. Isso aqui é que vai doer mais ainda. Misericórdia, Senhor. Meu Deus. Lucas 23, do versículo 32 ao 49. Lucas 23, 32 diz o seguinte: 2 outros homens, os criminosos que nós lemos há pouco, ambos criminosos também foram levados com ele para serem executados. Quando eles chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, olha o que Jesus disse, irmãos, depois de ter sido crucificado, de ter sido humilhado, de ter sido levado lá cuspe na sua cara, toda a humilhação possível, irmãos. Aqueles chicotes lá malignos que deram nas costas de Jesus. Os historiadores falam que aqueles chicotes, eles tinham fagulhas e pontas de ossos de carneiro nas pontas, que a função desse chicote era grudar nas costas, e quando eles puxavam, arrancavam carne. As costas do meu Salvador ficaram perfuradas, parecendo uma peneira, irmãos, por causa dos meus pecados. Era para maltratar mesmo aqueles chicotes, aquela coroa de espinhos, como eu falei, era para perfurar o crânio do Senhor Jesus mesmo. Ele passou pela maior humilhação possível, pelo pior açoite possível. Foram 39 chicotadas, irmãos. E não foi qualquer chicotada, não. Os historiadores falam que abriram-se ali mais de 400 buracos nas costas de Jesus, irmãos. Ele jorrava sangue. Esse pano vermelho que colocaram nas costas dele foi proposital, porque depois eles puxaram esse pano e era um tecido que grudava. Agora imagine as suas costas, as costas de Jesus cheias de sangue, de feridas, com esse pano. Quando puxa esse pano, a dor que não foi, irmãos. O Senhor Jesus sofreu.
sofreu por mim e por você, e hoje Ele só te pede, faça a minha vontade. Coloque eu na sua vida como algo mais importante, e às vezes a gente não quer fazer isso. E olha o que o Senhor Jesus ainda disse para essas pessoas: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas e tiraram sortes. O povo ficou observando as autoridades que o ridicularizavam. Salvou os outros e diziam: salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximaram-se também e zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, irmãos, vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que estavam ali dependurados lançava-lhes insultos. Olha esse ladrão da cruz aqui, o famoso ladrão da cruz. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem chamado Jesus, ele não cometeu nenhum mal. E olha só o que Jesus disse para ele. Ele disse para Jesus, perdão. Então, esse mesmo criminoso que repreendeu o outro, ele diz o seguinte: Jesus, meu Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus logo respondeu para ele o seguinte: hoje eu lhe garanto, porque hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Talvez hoje você precise tomar uma decisão, irmãos, de fazer igual esse criminoso aqui fez, com os piores atos possíveis, com um passado horrível. Mas ele disse: Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor, lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor disse: hoje você vai estar comigo no paraíso. Talvez hoje o Senhor pode dizer para você assim: hoje eu estou te salvando. Hoje eu vou te dar o direito da eternidade. Talvez hoje pode ser o dia da sua oportunidade, irmãos. Amém? Talvez hoje seja o dia de você escolher o que realmente importa, que é Jesus, que é viver uma vida para Jesus. Vou ler mais esses versículos e o Ministério de Louvor vai cantar um hino. Já era quase meio-dia, olha o versículo 44. Já era quase meio-dia e as trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar, irmãos, até o sol perdeu o seu brilho, porque o meu Salvador estava dependurado naquela cruz, morrendo em meu lugar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus, ele bradou em alta voz e disse o seguinte: isso tem que doer, irmãos, os nossos corações. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. João vai dizer que o Senhor Jesus disse o quê? Pai, está consumado, está feito. Pai, eu fiz a tua vontade. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um hino com o Ministério de Louvor.